Ora, terça-feira, dia 13 de agosto, à altura... Será que é o sexta-feira... Não, espera, o terça-feira 13, será que é algum dia também especial? Não deve ser. Bem, é o dia, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos muita coisa para falar. Vamos sem mais demoras, falar de Evanilson. O Jornal da Bola garante, não é só o Jornal da Bola, vários meios de comunicação social apontam isto. Houve abordagens ao Futebol Clube do Porto, fala-se de alguns clubes ingleses, o Nottingham Forest e o Bournemouth. Nenhum deles chegou perto dos 50 milhões de euros que o Futebol Clube do Porto colocou como fasquia mínima para começar a falar sobre Evanilson e, portanto, não há possibilidade de, para já, o Evanilson sair. Ora bem, o Bournemouth tem naturalmente cash, porque venderam Dominic Solanke por 75 milhões de euros, mas se não chegarem aos 50, e eu diria que 50 pelo Evanilson é pouco, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Se calhar pouco, talvez não seja pouco, mas acho que pode render mais o Evanilson. Seja como for, o Futebol Clube do Porto então não recebeu uma abordagem que seja para já confortável o suficiente para começar a negociar. Naturalmente, Evanilson é engraçado porque ele já está no Porto há vários anos, já está no Porto desde 2020 e ainda só tem 24 anos, portanto ainda está aí toda uma carreira para Evanilson. Herdou no fundo o estatuto de ponta de lança, melhor ponta de lança do Futebol Clube do Porto de Taremi. No ano passado, 42 jogos, 25 golos, números muito, muito interessantes, e 5 assistências para este internacional brasileiro que esteve ao serviço do Brasil na Copa América. Ainda no Futebol Clube do Porto, falar de Francisco Conceição. A Juventus terá, isto é notícia que veio de Itália, Gazzetta dello Sport, avançam isto, que a Juventus já iniciou contactos com o Futebol Clube do Porto para a contratação do Chico Conceição. A Juventus que está também associada a Galeno, para já ainda não há nada nesse sentido, mas Chico Conceição, como sabemos, é um jogador que acaba por ser um bocadinho mais apetecível porque tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, o que é, para um jogador como o Francisco Conceição, é uma verba que me parece bastante atrativa, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer ao Chico. A Juventus, então, que tem o Fede Chiesa no mercado, está à procura de rejuvenescer e modificar o plantel às ordens do Tiago Mota, poderão, então, olhar aqui para o Francisco Conceição como sendo uma arma para o mercado. Francisco Conceição, internacional português, que no ano passado valorizou imenso, 43 jogos, 8 golos e 6 assistências para o filho do antigo treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição. E aquela parvoíce de... atenção, deixem-me só dar esta nota. Há algumas das pessoas que falaram sobre isto, são pessoas que eu respeito bastante na CMTV, meus antigos colegas de trabalho, mas alguém acredita mesmo que é possível que o Sérgio Conceição vá para o Benfica? Sinceramente. Bem, whatever, desculpem, foi só aqui um pequeno à parte. Ainda no Futebol Clube do Porto, agora no sentido de entradas, vamos falar de Danilo, já onde tínhamos falado, a questão dos 10 milhões de euros. Alguma imprensa nacional avança que o jogador está a fazer uma força importante para regressar ao Futebol Clube do Porto. Há outras propostas, fala-se de propostas da Turquia. Eu diria que o Fenerbahçe do José Mourinho vai ser aqui colocado nesta órbita, porque parece-me um jogador que poderia ser interessante para o Fenerbahçe, mas o jogador quer regressar a Portugal e, nomeadamente, quer regressar ao Futebol Clube do Porto, onde fez mais de 200 jogos, onde foi capitão durante vários anos. O Danilo foi colocado aqui numa lista de jogadores dispensáveis e, segundo aquilo que eu percebi, o Danilo não é bem dispensável. É um jogador que naturalmente não vai ser empurrado para fora do PSG, até porque eu acho que ele é um dos capitães. Mas reconhecem os dirigentes e o Luís Henrique que este ano pode ser mais complicado ao Danilo jogar com regularidade. E, portanto, há a porta aberta para a possível saída. Não quer dizer que seja um dispensável, mas há a porta aberta. Os 10 milhões são reais, é quanto o Paris Saint-Germain pediu ao Futebol Clube do Porto numa primeira abordagem. Se o jogador que está no último ano de contrato, no ano passado fez 34 jogos pelo PSG, um golo e uma assistência, se o jogador forçar muito a ida, eu acho que pode haver aqui situação. Agora, Danilo terá que abdicar de uma boa parte do seu salário, porque o Futebol Clube do Porto não vai dar um salário sequer parecido àquilo que Danilo recebe no PSG. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Danilo, que foi contratado pelo Paris Saint-Germain em 2020, primeiro num cenário de empréstimo, depois rendeu cerca de 20 milhões de euros, estamos a falar
no verão de 2021, ele foi no verão de 2000, como eu disse, no tal empréstimo. Quem não vai ficar no Futebol Clube do Porto é Wendel Silva, o jovem extremo avançado brasileiro. Depois daquela situação, daquelas polémicas todas, deverá mesmo rumar ao Santos. Vai por empréstimo 500 mil euros, uma opção de compra de 3 milhões de euros por 80% do passe. O Wendel, que aqui há umas semanas criticou a direção do Futebol Clube do Porto por não deixarem sair e por também não o estarem a colocar na primeira equipa. No ano passado fez uma partida apenas na equipa B, marcou 18 golos, já nem me lembrava disto, e portanto vai mesmo acabar por sair. Ele estava ali com uma relação também já um bocadinho danificada e vai regressar ao Brasil. Wendel Silva, que é formado no Flamengo, no Futebol Clube do Porto, aliás em Portugal já passou pelo Leixões e pelo Covilhã, representa o Futebol Clube do Porto desde 2022. Ainda em Portugal dizer que Jordan Olsgrove vai regressar ao Estoril Praia, mas desta vez em definitivo. O jogador que no ano passado esteve lá por empréstimo, teve uma lesão grave em fevereiro e depois nunca mais jogou, agora vai jogar em definitivo e vai assinar um contrato de 4 temporadas a custo zero para o Estoril. Vai deixar então o Olympiacos. O Jordan Olsgrove, que já representou o Passos Ferreira no ano em que o Passos desceu, esteve no Estoril em bom plano até se lesionar e agora vai voltar à equipa estorilista, mas desta vez contrato de 4 anos para este médio escocês de 24 anos. Não sou particularmente fã, mas pronto, é um regresso então. No ano passado fez 19 jogos, 2 golos e 2 assistências. Quem não vai ficar no Estoril é o Bernardo Vital. O defesa central vai reforçar o Saragossa do segundo escalão do futebol espanhol. Ele que está no último ano de contrato, ou estava no último ano de contrato com o Estoril, portanto estava aí no mercado aos 23 anos. Ele é internacional português sub-21. Gosto do Bernardo Vital, acho que não estou a dizer que vai chegar a um grande, mas acho que é um bom jogador. Ele que vai render cerca de 600 mil euros. Desculpa, deixem-me só encontrar aqui as minhas... 600 mil euros, o Estoril vai ficar com, se não estou em erro, 20% do passe do jogador. Portanto, o Estoril vai perder o Bernardo Vital, mas vai ganhar o Jordan Olsgrove. Lá por fora, vamos falar de Jota. Eu acho que vocês se lembram... não, desculpem, Diego Moreira primeiro, já vamos depois falar do Jota. Diego Moreira, que deverá então rumar ao Estrasburgo, depois do Estrasburgo ter tentado o Gonçalo Borges, não conseguiu, agora vai tentar o Diego Moreira e aparentemente está fechado. O Diego Moreira vai ser jogador do Estrasburgo por 2 milhões de euros apenas, mas o Chelsea fica com uma opção de recompra caso o jogador exploda. Ele tem apenas 20 anos, portanto ainda tem muito futebol para dar. Ele no ano passado representou o Chelsea sub-21, fez 10 jogos, mas esteve também no Lyon durante metade da temporada, fez 9 jogos, não foi particularmente brilhante. Diego Moreira, antigo jogador formado no Benfica, eu acho que ele foi a custo zero, não foi para o Chelsea? Acho que ele foi a custo zero, não me lembro, mas acho que foi a custo zero, final de contrato. Jota, agora sim podemos falar do Jota, um jogador que me impressionou imenso quando estava no Celtic, que pertence ao Al-Ittihad Jeddah, tem total liberdade para sair do clube. E porquê? Porque Laurent Blanc não conta com ele e quer vendê-lo, não vai inscrever, porque precisam da vaga, porque querem contratar um novo jogador estrangeiro. Já se está mesmo a ver que vai ser aí um fora de série do caraças. E portanto, o Jota, que fez no ano passado apenas 29 jogos, marcou 5 golos, que vinha de 2 épocas brutais no Celtic, quer regressar à Europa e eu acho que vai conseguir regressar à Europa. Ele é um jogador com o mercado, ele é um jogador ainda jovem, tem 25 anos, portanto ainda tem muito para dar. Eu achei, sinceramente, quando ele explodiu no Celtic, ele estava num trajeto que iria desaguar na seleção. Não aconteceu porque ele foi para o Al-Ittihad e não jogou. E portanto vamos ver o que é que vai acontecer. O Jota, que no Celtic, por exemplo, no último ano de Celtic, 43 jogos, 15 golos, 12 assistências. Eu acho que ele foi tipo eleito o melhor jogador da Liga Escocesa, se não estou em erro, algo assim do género. E portanto é um jogador que está totalmente no mercado e o jornal O Jogo avança que ele não quer continuar na Arábia, está disposto a abdicar de baixar o seu ordenado para regressar ao futebol europeu. Agora é a altura de falarmos do tal negócio que eu ontem não sabia muito bem explicar, mas agora já fui apurar tudo o que aconteceu na situação de Samu Omorodion, de Conor Gallagher e João Félix. Vamos lá então por partes. Havia um acordo entre o Chelsea e o Atlético de Madrid para um negócio. Um negócio que eles diziam que não estava envolvido, que eram negócios singulares, mas percebemos que estavam envolvidos. Era uma troca. O Chelsea pagava 38 milhões de euros para ter o Samu
Omar Dione, que é um avançado que pertence ao Atlético de Madrid, que esteve no ano passado emprestado e que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e o Atlético de Madrid recebia Conor Gallagher. O Conor Gallagher e o Omar Dione viajaram para Inglaterra, no caso do Samu, Espanha, no caso do Gallagher. O Gallagher até foi fotografado no estádio do Atlético. Não sei se foi mesmo uma oficialização, mas até houve essa situação. Aparentemente, segundo se diz a Inglaterra, nos exames médicos o Chelsea apercebeu-se de problemas estruturais, vamos dizer assim, do Samu e boicotou o negócio. O Atlético não quer perder o Conor Gallagher e, portanto, falou com Jorge Mendes para tentar incluir aqui o João Félix. E é aqui que aparece o nome de João Félix. Neste momento, o Conor Gallagher, segundo se diz a Inglaterra, já foi recambiado, entre aspas, para Londres. E, porque o Conor Gallagher rejeitou renovar numa fase precoce da temporada, ou da pré-temporada, não vai treinar com o plantel principal, vai estar no sub-21. O Samu não vai para o Chelsea, aparentemente. E o João Félix pode ser o desbloqueador. Portanto, vamos ver o que é que este nó irá desatar no final. Para já é este o cenário. Gallagher, Samu, negócio caiu, João Félix por Gallagher. Ok? É mais ou menos isso que está a falar. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta novela. Eu podia ter usado até aqui o termo novela, porque isto é novela. Para fechar, duas coisinhas. Primeiro, Lautaro Martínez foi... Aliás, tenho uma outra coisinha para falar no final. Lautaro Martínez renovou com o Inter de Milão, renovou até 2029. É uma das figuras, se calhar, a grande figura do Inter. Vem de uma época onde foi campeão, marcou 27 golos. Aliás, ele veio de 3 épocas seguidas, sempre a marcar mais de 25. Portanto, números muito interessantes para o Lautaro Martínez. Renova até 2029. Vamos falar também de Martín Zubimendi, ele que foi campeão da Europa, não é que tenha sido titular indiscutível na Espanha, mas um jogador relativamente importante. Pertence aos quadros da Real Sociedade, tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Liverpool estava disposto a pagar essa cláusula, mas o jogador não quer ir para o Liverpool, quer continuar na Real Sociedade. Ele que fez toda a sua carreira na Real Sociedade. É um bocadinho o que acontece nestes clubes bascos, que os jogadores fazem toda a formação e depois é difícil tirá-los de lá, porque criam ali toda uma cultura e uma identificação com o clube diferenciada. E, portanto, o Zubimendi não vai para o Liverpool, pelo menos é essa a informação. Agora, uma notícia que é meio de última hora, deixem-me só abrir aqui a ficha. Falamos de Luís Dias, isto porque o Chiringuito em Espanha avançou, e entretanto já outros meios fizeram, acho que até o Fabrício Romano falou disto, deixem-me só... não, pois, ok. Entretanto já foi desmentido. Ok, é só falar disto rapidamente. Estavas a dizer que o Luís Dias tinha acordo com o Manchester City e que ia para o Manchester City. Entretanto já terá havido desmentido. Eu achava absolutamente impossível, não é? O Luís Dias, a figura de Liverpool, e agora para o City. Nunca se sabe, não é? Mas falava-se em 70 milhões de euros. É parvo. O Luís Dias não vale 70 milhões de euros. Se metessem um à frente... Já vou mais nessa. Agora 70 era... Se o Liverpool fizesse isso, era absolutamente inacreditável. O Luís Dias tinha que se ter pegado à porrada com o Arne Slot aí num treino, ou com a mulher, apanhou a mulher do Arne Slot e bateu-lhe. Ou pior. Se é que me percebem. Vamos embora, malta, vamos embora. Hoje fazer uma coisa um bocadinho mais rápida. Já sabem que o estudo está em 00.pt e, portanto, o meu nome é Igor Gonçalves e deixem-me baixar aqui o som. Agora sim, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.